Olá, internautas! Somos alunas do nono ano F e nos foi solicitado a leitura de 2 livros. A Gata do Rio Nilo, escrita por Lia Neiva, e The Picture of Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Nesse vlog, iremos fazer a comparação das duas histórias, em relação à linguagem, aos personagens e às histórias. Primeiramente, é preciso tabelar alguns dados mais técnicos dos livros. The Picture of Dorian Gray se passa na Era Vitoriana, na Inglaterra. Já A Gata do Rio Nilo se passa no ano 1052 a.C. até aproximadamente o século XIX, no Rio de Janeiro e no Antigo Egito. Bom, A Gata do Rio Nilo é um conto de mistério. Inicialmente pensamos que o que devemos descobrir durante a leitura é o porquê Victor Alexandre, um dos protagonistas, tem certos problemas psicológicos. Porém, este mistério já é nos desvendado no segundo capítulo do livro. Nesse aspecto, os livros são bastante distintos, pois em The Picture of Dorian Gray só há um mistério, no qual se diz que um jovem muito bonito faz uma espécie de pacto com seu retrato, em que o quadro envelheceria e ele não. Nós do grupo ficamos nos perguntando o que o título A Gata do Rio Nilo teria a ver com a história. Essa pergunta nos foi respondida no penúltimo capítulo. O real mistério do livro gira em torno de uma gata, que, em meio a uma epifania, se lembra de sua vida passada no Antigo Egito. Ela era o gato Tefmat, representação física de uma deusa egípcia. Ela lembra que a ser sacrificada por uma sacerdotisa num ritual. Descobre então que, ao mesmo tempo que reencarnou o gato Tefmat, sua dona reencarnou a sacerdotisa, que tanto lhe fez mal naquela época. Elas já se odiavam, mas, depois disso, era um inferno viver na casa de Dalmo, o dono. No almoço, Victor Alexandre ouve Dalmo reclamando da situação com sua esposa, Naná, e sua gata, Glorinha. Então, Victor Alexandre, numa confusão de nomes, manda Dalmo se livrar da esposa. The Picture of Dorian Gray começa com Basil, um pintor, fazendo o quadro de seu amigo, Dorian Gray. O jovem se apaixona pelo quadro. Como um puro ato de narcisismo, sela um pacto, no qual o quadro envelheceria e ele não. Não sabendo que o quadro era a representação de sua alma, ele comete uma série de atos cruéis, fazendo com que o quadro ficasse cada vez mais feio. Com o passar do tempo, o rosto da foto ficou gradualmente mais terrível. Um exemplo de ação ruim de Dorian é quando ele conhece no teatro uma atriz, Sibyl Vane. Eles se apaixonam. Um dia, ele leva seus amigos para ver uma peça sua. Porém, neste dia, a garota não atuou tão bem, fazendo com que Dorian a criticasse, dizendo que nunca a amou, só sua arte. Agora que não possuía mais a arte, Sibyl não era ninguém. A garota, fortemente abalada, comete suicídio. A história de The Picture of Dorian Gray é contada em capítulos, possui a linguagem formal, só que fácil. A linguagem de A Gata do Rio Nilo é bem diferente, é contada de acordo com cada capítulo. Por exemplo, o capítulo do romantismo, que utiliza as linguagens com característica do romantismo. Até mesmo a estrutura dos capítulos são diferentes. Ao contrário de Oscar Wilde, Lia Neiva escreve cada capítulo de um jeito único. O livro começa com uma troca de cartas extremamente formal e vai ficando mais fácil durante a leitura. E também passa por uma peça de 3 atos. Em relação aos personagens, podemos compará-los. Dalmo e Dorian Gray podem ser comparados como agentes de ações ruins, e eles também são influenciados por os outros. Lord Henry, maldoso homem londrino, influencia Dorian em suas ações, e Epaminondas influencia e incentiva Dalmo no assassinato de Naná, dizendo que Victor Alexandre, um professor tão renomado, não poderia estar errado no que diz. Às vezes, o certo é extirpar o mal pela raiz, tomar uma atitude drástica. O senhor disse que Dona Glorinha e Dona Naná vivem às turras, criando-lhe muitos problemas. Pois bem, sei que não será fácil, mas acho que devia livrar-se de Dona Naná. Dos males, o menor. O senhor acha mesmo? Um professor sabe o que diz, sentenciou Epaminondas.
Basil e Vitor Alexandre são os arrependidos dos livros, já que Vitor Alexandre se sente culpado pela morte de Naná, e Basil, vendo a feiura do retrato de Dorian Gray, se culpa pelas ações ruins do jovem. Outra relação é que Dalmor e Dorian possuem o mesmo final trágico, a morte. Antes de morrer, Naná havia envenenado o remédio de Dalmor. Não sabemos ao certo se ele morreu, mas a questão fica em aberto. Mas, antes de se desprender, ela teve tempo de pensar na mistura de sulfato de magnésio, bicarbonato de sódio e arsênico que ela preparara na semana anterior e deixara bem à vista no armário do banheiro, um vidro cheio. Logo, o marido iria tomá-lo por causa da azia. Ele sempre tem azia. Já Dorian, no final do livro, arrependido, enfia uma adaga no quadro, a fim de quebrar o pacto com ele. Sua alma, que já estava projetada no quadro, se foi, fazendo com que Dorian morresse. Deitado no chão havia um homem morto, com uma faca encravada em seu coração. Em nossa opinião, os 2 livros são muito bons e nós recomendamos. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.